Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento do nosso trimestre. Nós vamos estudar a lição de número 14, que é a última lição desse trimestre de 2023, desse último trimestre, né? Ou seja, o quarto trimestre de 2023. É uma lição que nós estudamos durante todo esse trimestre sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, esse é o tema principal, o tema principal do trimestre, e nós vamos encerrar essa semana, no próximo dia 31 de dezembro, será lecionado nas escolas dominicais, no domingo, essa lição 14, que faz o fechamento do trimestre. E aí, o comentarista, ele separou como tema o seguinte: missões e a volta do Senhor Jesus. Então ele relacionou aqui diretamente a questão da missão, né? Da missão, da evangelização, da pregação do evangelho, da expansão da pregação do evangelho com a volta do Senhor Jesus. Então a gente vai hoje fazer esse fechamento. E tem como texto áureo o versículo de Mateus 24:14, que está escrito assim, ó: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então esse versículo aqui, ele tem essa relação: o evangelho será pregado em todo o mundo, para todas as nações, todas as gentes, e então virá o fim. Baseando-se nesse texto áureo, o comentarista colocou aqui a verdade prática, o seguinte: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Ele também lembra que a gente pode relacionar aqui, então virá o fim, como sendo o arrebatamento da igreja, porque essa é a esperança que a igreja, nós, grande parte da igreja, né, acreditamos. O fim será a manifestação do Senhor em glória para arrebatar a sua igreja. Assim nós cremos, assim nós esperamos e ensinamos dessa maneira. E renovamos, né? Normalmente, é claro, nossa esperança nessa volta bendita do Senhor para buscar a sua igreja. Então eu quero convidar você para que você acompanhe. E eu vou ler aqui alguns trechos que o comentarista colocou, que eu acho assim bem simples para nós basearmos a nossa lição. Mas antes, eu quero convidar você que, se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Estudo sobre a revista da Escola Dominical e também sobre alguns outros assuntos relacionados à Bíblia, de uma maneira simples, bem direta, sem rodeio, para a gente falar de forma bem clara a respeito da Bíblia. Então, olha o que o comentarista colocou aqui, ó. Nesta lição, encerraremos o trimestre relacionando a ordenança bíblica da evangelização mundial com o retorno de Jesus. Então ele vai trazer objetivamente, é isso aqui, é o principal objetivo dessa lição, é relacionar a pregação do evangelho, a execução, né, da missão que a igreja tem, como nós estudamos na lição passada, a principal missão que a igreja tem, que é evangelizar, pregar o evangelho, as boas novas a todas as pessoas, até que o Senhor se manifeste para arrebatar a sua igreja. Então essa é a principal missão da igreja, e ela está relacionada exatamente com a volta do Senhor para buscar a igreja. A introdução diz assim, ó: nessa oportunidade, encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, aquilo que nós falamos, a volta de Jesus. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento. E aí,
consequentemente, para as igrejas, né, de tradição pentecostal, para as igrejas que creem, que acreditam no arrebatamento da igreja e depois assim virá a grande tribulação. Essa é uma questão que a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Mas é importante que você entenda, independente de qual seja a sua religião, que nós somos parte da grande comissão. Fomos chamados por Cristo, um dia reconhecemos a Ele e temos uma missão própria, definida, que é manifestar o Evangelho, as boas novas, a todas as pessoas às quais nós tivermos contatos. Por quê? Porque nós almejamos que assim, como nós lemos no texto áureo, esse Evangelho será pregado e então, depois disso, virá o fim, o arrebatamento da igreja para nós que cremos. Então vamos lá, o ponto 1, ele diz assim, ó, alcançando o mundo até que Cristo volte. E ele tem 2 subtópicos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e chamando muito a atenção para essa questão do retorno, da volta, que é o que o comentarista colocou aqui, a bendita esperança que nós temos, que é a volta do Senhor Jesus, conforme ele prometeu que voltaria. Ele prometeu que iria voltar, ele iria para o céu, preparar-nos lugar e voltaria para buscar os seus. Os seus o quê? Os fiéis. Os que um dia reconheceram a ele como Senhor de suas vidas e permaneceram fiéis até o fim. Não se desviaram. É importante falar isso, né? Porque existem alguns ensinamentos aí que falam que a pessoa, ela, uma vez escolhida como salva, ela é salva para sempre, e ainda que ela caia em isso, em aquilo, em erro, se desvie, se desvincule, ela, uma vez salva, mas nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que o Senhor voltará, há de se manifestar para buscar os seus, aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Quando é que lá em Apocalipse está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nisso que nós cremos, por isso falamos. Subtópico 1 diz assim, ó, este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24:14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então eu posso dizer o seguinte, o evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus, como realidades disponíveis, né, na morte, através da morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, nós temos que deixar claro aqui que esse evangelho ele será pregado. É o evangelho do reino, são as boas novas. Não adianta, eu vejo, já ouvi gente, que o evangelho do reino é diferente, é isso e aquilo, sabe, querendo dar um ar de um evangelho diferente. Ele é diferente de um evangelho que é o falso evangelho, que está sendo pregado hoje em dia, que tem desvirtuado as pessoas em relação à santidade, em relação a realmente temer a Deus e andar em novidade de vida, em se manter com uma boa reputação, enfim, em realmente ter a sua vida transformada e não voltar às práticas que se faziam antes de reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, esse evangelho do reino é o que nós acreditamos ser o evangelho verdadeiro. Não é aquele evangelho que vem com um monte de firulas, vamos colocar assim, tá? Para querer ganhar as pessoas, não com a verdade, mas com meias verdades. Ou dizer assim, venha como estás e você pode permanecer do jeito que você quiser. Esse não é o evangelho que nós, cristãos verdadeiros, pregamos às pessoas. Nós pregamos um evangelho baseando-se no ensino de Jesus. Até mesmo eu quero pegar aqui para você entender que Jesus lá, lembra a mulher adúltera, quando ela foi pega lá no erro? E Jesus mostrou para ela ali, ele a perdoou, né? Ele colocou todos ali envolvidos em uma sinuca de bico
quem não tem pecado atire a primeira pedra. E aí depois ele falou com ela, mulher, cadê os seus acusadores? Fugiram, foram embora. Ninguém te condenou? Olha, eu também não te condeno, mas eu vou te dar uma orientação. Vá e não peques mais. Isso demonstra para nós que Jesus tinha preocupação de que ela mudasse as práticas que ela fazia. Então, esse é o evangelho do reino que nós pregamos. Não adianta, vem para Jesus, vem para a igreja, mas continua fazendo tudo que você fazia antes. Não. Esse não é o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino que nós falamos. Então, diz aqui, ó. É bom para a gente entender essas coisas, né? Aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. A igreja de Jesus deve transmitir o evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Então, uma outra coisa importante aqui é a pregação do evangelho, a evangelização, ela assim, a gente não tem como, pelo menos é o que nós entendemos aqui, não tem como homem nenhum chegar e dizer assim, bom, vamos parar de evangelizar porque todo mundo já foi evangelizado, então vamos parar. Não. Está dizendo aqui que esse evangelho será pregado depois virá o fim, mas somente quem pode realmente ter essa determinação fidedigna, né? Fiel de quando isso vai acontecer, a volta, é só o nosso Deus. Não tem como o homem dizer, não precisa mais evangelizar, e até mesmo um perigo para o seguinte, tá? Às vezes, nós caímos no engano na igreja local e de achar que todas as pessoas do redor, da nossa comunidade, da igreja local, que todas as pessoas já foram evangelizadas. Não, a gente não precisa mais evangelizar aqui já está todo mundo sabendo. Não, irmãos, a gente precisa continuar essa pregação, falando, repetindo, para a comunidade, estou falando em comunidade local, igreja local no caso. Então a igreja não pode largar a sua área de atuação para começar a se preocupar já com uma outra área, sem ela ter pelo menos alcançado e ter feito um trabalho sólido na região onde ela está inserida. A igreja local precisa ser uma referência da evangelização na comunidade onde ela está inserida. É importante ressaltar isso aqui. Nós estamos fechando um trimestre que falamos muito sobre missões transculturais, falamos um pouquinho, né, sobre como há o sofrimento, a perseguição para os missionários que estão no campo missionário, como a igreja deve agir, mas a gente precisa lembrar, acima de tudo, que a nossa igreja local tem um papel fundamental de pregação do evangelho na comunidade onde ela está inserida. Sem achar que ali já não precisa mais. E aí, essa questão que o comentarista colocou aqui, ó. Somente Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelização será finalizada. Importante isso aqui que ele colocou. Subtópico 2, para a gente terminar essa primeira parte. A urgência da tarefa. A urgência da pregação do evangelho, por causa da volta de Jesus, é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus, de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Então, olha que chamado que o comentarista coloca aqui. Nós precisamos desenvolver esses talentos, tá? Antes da volta de Jesus. Não adianta querer ficar escondendo os talentos. Nós precisamos desenvolver esse talento de evangelização, de falar da palavra de Deus, antes da volta. Por quê? Porque o intuito, o Senhor chamou a cada um de nós, não foi para esconder o talento. A gente precisa desenvolver isso. E nós vemos, infelizmente, irmãos, que algumas igrejas deixam essa parte de lado. E aí, o comentarista até fez uma comparação aqui que eu achei muito interessante. Ele falou sobre a questão, ele colocou aqui sobre emergência e urgência. Às vezes, nós
confundimos as coisas. E ele colocou bem aqui, ó. Eu vou dizer aqui para você, ó. Ele definiu aqui, ó. Escolhi a palavra emergência em relação à proclamação do evangelho, em vez da palavra urgência, por ser um termo relativo, enquanto que aquela implica problemas. Então ele disse assim, ó, as emergências apresentam-se diante de nós sem serem convidadas e desafiam a nossa força e inteligência. Elas envolvem questões de vida ou morte. Então, olha o que ele colocou aqui. Nenhuma emergência, contudo, pode ser comparada à emergência da proclamação do evangelho. Você vê que, nesse ponto que eu li aqui, ele fala sobre a urgência da tarefa. Mas, num comentário aqui que tem na revista de professor, ele fala sobre a diferença de urgência para emergência. Eu achei até que ele tinha que consolidar isso aqui na parte de emergência. É uma emergência pregar o evangelho. Essa que é a realidade. Sabe? Uma emergência, ele colocou aqui, ó. Apresentam-se diante de nós sem serem convidadas e desafiam a nossa força e inteligência. Por que os missionários estão lá no campo missionário padecendo sofrimentos, perseguições? Porque é uma emergência, é algo de vida ou morte, pregar o evangelho para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, é importante a gente fazer essa correlação. Pregar o evangelho não é uma urgência, é uma emergência. É uma questão de vida ou morte. Pessoas estão morrendo, caminhando para o inferno, porque a igreja, na sua grande maioria, não está, infelizmente, desempenhando esse papel da evangelização como uma emergência. Muitas igrejas estão dando muito mais ênfase a outros trabalhos na igreja, a outras práticas, são louváveis, contribuem para o crescimento da igreja, estruturação da igreja, contribuem, mas não são coisas de emergência que denotam vida ou morte. Então a gente precisa deixar claro isso aqui. Por que emergência? Porque é uma coisa que chega de repente. Olha que o comentarista colocou aqui, ó. Essa é uma emergência de infinita importância que envolve a felicidade ou a miséria eterna de várias pessoas. Então veja que ele, num ponto ele falou sobre emergência. É emergência, ou urgência. E depois ele colocou aqui como um comentário adicional a respeito da emergência. Se nós colocarmos como urgente, muitas das vezes nós vamos deixar para lá. É o que está acontecendo com muitas igrejas. Ah, a pregação do evangelho é urgente. E aí só se prega de cima do púlpito. Só se prega dentro da igreja. Quando o povo está lá fora, está lá no mundo, esperando que a igreja se manifeste. Então, irmãos, essa é uma lição para chamar a nossa atenção a respeito de que, se eu tenho essa viva esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, eu preciso começar a ter como emergência a pregação do evangelho. E a igreja como um todo, a liderança da igreja, precisa dar mais ênfase a esse tipo de prática, a evangelização, as programações evangelísticas, algo que realmente vai impactar o pecador que está lá no mundo, sedento por uma palavra. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, deixa um comentário aqui dizendo para nós se na tua igreja, como é que está sendo isso? É uma urgência ou uma emergência? A tua igreja, a tua congregação tem realmente se empenhado em fazer uma estruturação legal, bacana, sobre a evangelização? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. Não precisa colocar o nome da igreja, não. Só coloca o que você acha. É importante você colocar aqui nos comentários, que assim o YouTube também vai considerar esse vídeo também importante, esse tema, e vai mostrar para o maior número de pessoas. Se você gostou, deixe seu gostei. Se não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece.
Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.